A terceira profecia de Fátima é um dos mistérios mais intrigantes e impactantes do século XX, com interpretações que continuam a fascinar pessoas ao redor do mundo. Revelada parcialmente no ano 2000, sua mensagem central aborda desafios espirituais e políticos, alertando sobre perigos que podem assolar a humanidade. O texto da profecia, dado aos três pastorinhos em 1917, menciona eventos catastróficos, perseguições à igreja e uma luta espiritual que envolveria nações inteiras. Para o ano de 2025, a interpretação dessa profecia parece apontar para figuras de grande relevância política no cenário mundial, como Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos lideram narrativas que refletem divisões profundas em seus respectivos países e têm impacto global. Trump, nos Estados Unidos, e Lula, no Brasil, personificam ideologias que polarizam opiniões e criam debates acalorados sobre o futuro da democracia e da estabilidade global. No contexto da profecia, líderes como Trump podem ser associados à ideia de nações poderosas enfrentando crises internas e externas, enquanto Lula, como líder de uma nação emergente, representa os desafios de construir pontes em um cenário de desigualdade e conflitos sociais. O simbolismo desses líderes em 2025 poderia estar conectado ao chamado de conversão e união presente na mensagem de Fátima, onde a Virgem Maria enfatizou a necessidade de oração, penitência e sacrifício para evitar o pior. A profecia também fala de uma grande escuridão, que pode ser interpretada como crises espirituais ou até mesmo desastres políticos e econômicos que ameaçam a paz mundial. No caso de Trump, a questão da polarização política nos Estados Unidos e suas possíveis consequências globais é um ponto que merece atenção. Sua visão de América primeiro muitas vezes foi criticada por aumentar tensões internacionais e afastar os Estados Unidos de alianças tradicionais. Por outro lado, Lula representa um contraste. Seu discurso em prol da justiça social e da preservação ambiental levanta questionamentos sobre como o Brasil pode liderar uma agenda global de sustentabilidade em meio a desafios internos, como corrupção e desigualdade. A profecia alerta sobre a necessidade de líderes que escolham o caminho da luz, comprometendo-se com a verdade e a justiça. A terceira profecia também menciona perseguições à igreja e uma crise espiritual que ameaça os valores cristãos. Em 2025, com o avanço de ideologias extremas e a fragmentação de tradições religiosas, há quem veja nessas figuras políticas uma metáfora para a batalha espiritual que se desenrola no mundo. Trump, com seu apoio de grupos cristãos conservadores, e Lula, com suas raízes em movimentos sociais que frequentemente entram em conflito com instituições religiosas, simbolizam lados opostos dessa batalha. Outro aspecto importante da profecia é o papel da Rússia, frequentemente interpretada como um dos agentes centrais do conflito descrito. Lula, em suas relações internacionais, tem buscado diálogos com países como a Rússia, o que pode ser visto como um esforço para evitar uma escalada de tensões. Trump, por outro lado, foi acusado de ter relações controversas com o governo russo durante seu mandato, o que levanta questões sobre a influência dessa nação nos desdobramentos futuros. O chamado de Fátima para o mundo permanece claro. A humanidade precisa de oração, reconciliação e transformação. Em 2025, figuras como Trump e Lula podem ser peças centrais no desenrolar de eventos que determinarão o futuro da paz global. O caminho que escolherem trilhar será crucial para evitar que os avisos sombrios da profecia se concretizem. A terceira profecia de Fátima também carrega um profundo simbolismo sobre o destino das nações e a responsabilidade individual e coletiva para evitar calamidades. Para além das figuras políticas, a mensagem da profecia sugere que o comportamento da humanidade, em seu conjunto, será decisivo nos eventos futuros. A escolha entre o caminho da luz e o caminho das trevas não recai apenas sobre líderes, mas sobre cada pessoa, em atos diários de bondade, justiça e reconciliação. No contexto do ano de 2025, o mundo parece estar em um ponto de inflexão.
As tensões geopolíticas e as crises climáticas se intensificam, trazendo à tona a necessidade de cooperação global e liderança visionária. A mensagem de Fátima ressoa como um apelo urgente para que as nações se voltem para princípios mais elevados, evitando a destruição causada pelo egoísmo e pela ganância. Além disso, a profecia descreve uma chuva de fogo que muitos interpretam como uma metáfora para conflitos armados ou mesmo desastres de ordem natural que poderiam devastar regiões inteiras. Em um cenário onde potências militares mantêm arsenais capazes de causar destruição sem precedentes, o chamado para a paz e o desarmamento se torna ainda mais relevante. Para Donald Trump, sua influência sobre a política norte-americana e global ainda se faz sentir mesmo fora do cargo de presidente, especialmente por meio de seus discursos e apoio a movimentos que desafiam a ordem estabelecida. Já Luiz Inácio Lula da Silva, como líder ativo, enfrenta o desafio de unir um Brasil dividido, tentando equilibrar crescimento econômico com justiça social e preservação ambiental. Esses desafios, embora distintos, estão interligados no tecido das consequências globais, como alertado na profecia. Um elemento essencial da mensagem de Fátima é a promessa de um futuro de paz, mas condicionado ao cumprimento de certos pedidos, como a consagração ao Imaculado Coração de Maria e a prática da oração, especialmente o rosário. Em tempos de descrença e crise espiritual, a profecia reforça que a fé e a espiritualidade podem ser poderosas ferramentas de transformação pessoal e social. O ano de 2025 também pode ser um marco para mudanças de mentalidade, onde a humanidade, ao invés de focar apenas nos conflitos, reconheça a interdependência entre nações e povos. A profecia aponta que, sem essa percepção, os erros de nações poderosas continuarão a impactar negativamente os mais vulneráveis, perpetuando ciclos de sofrimento e injustiça. Outro aspecto pouco discutido da terceira profecia é a visão de um bispo vestido de branco que enfrenta grandes tribulações. Alguns estudiosos sugerem que essa figura simboliza líderes espirituais que precisam guiar seus fiéis em meio a perseguições e desafios extremos. Essa imagem ecoa no papel do Papa e de outros líderes religiosos que, em 2025, podem se tornar vozes de esperança em um cenário conturbado. A mensagem de Fátima para 2025 pode ser vista como um convite à renovação da espiritualidade global, destacando que os desafios enfrentados pelas nações não são apenas materiais, mas profundamente enraizados na perda de valores essenciais. Em tempos onde o individualismo e o materialismo prevalecem, a profecia emerge como um alerta para que a humanidade redescubra a importância da compaixão, da solidariedade e da conexão espiritual. No cenário global, os conflitos sociais, econômicos e políticos que parecem fragmentar sociedades inteiras podem ser interpretados como parte da crise de fé mencionada na profecia. Não se trata apenas de uma fé religiosa, mas de uma confiança mútua entre os povos, necessária para construir um mundo mais justo. Esse aspecto é fundamental para evitar a grande tribulação que a profecia indica como consequência de escolhas equivocadas e da persistência no caminho do ódio e da intolerância. Do ponto de vista ambiental, o Brasil, sob a liderança de Lula, tem um papel crucial a desempenhar, especialmente no que diz respeito à Amazônia, frequentemente descrita como o pulmão do mundo. A destruição de recursos naturais e o desrespeito pelo meio ambiente são vistos por muitos estudiosos da mensagem de Fátima como parte da grande catástrofe prevista caso a humanidade não mude seus hábitos. Em 2025, o destino da floresta amazônica pode ser um símbolo da batalha maior entre preservação e destruição, uma luta que reflete diretamente os apelos contidos na profecia. Por outro lado, nos Estados Unidos, a influência de Trump pode continuar a moldar o debate político em torno de temas como imigração, economia e segurança. A profecia alerta para as consequências de decisões que promovam divisões ao invés de união. Isso sugere que líderes com grande alcance precisam agir com responsabilidade, considerando não apenas os interesses imediatos, mas também o impacto duradouro de suas ações no tecido social e espiritual da humanidade.
A terceira profecia também aponta para a importância do papel das mulheres na transformação do mundo, representadas pela figura da Virgem Maria. Em 2025, a crescente presença de mulheres em posições de liderança, tanto na política quanto em movimentos sociais, pode ser vista como um reflexo dessa energia feminina que busca equilibrar as forças e trazer uma abordagem mais compassiva e inclusiva para a resolução de problemas globais. Outro ponto relevante é o chamado ao sacrifício pessoal, enfatizado pela Virgem Maria como uma forma de prevenir os desastres anunciados. Este sacrifício não se limita a ações religiosas, mas inclui escolhas conscientes que promovam o bem-estar coletivo, como a redução de desperdícios, o apoio a causas humanitárias e a busca por uma vida mais ética e responsável. A terceira profecia de Fátima, além de ser uma mensagem espiritual, também carrega uma profunda reflexão sobre o livre-arbítrio e as consequências das escolhas humanas ao longo do tempo. Ela nos lembra que as ações, tanto individuais quanto coletivas, formam o curso da história. Em 2025, essa mensagem ganha ainda mais peso diante de um mundo em que tecnologias avançadas coexistem com crises éticas, colocando a humanidade diante de dilemas inéditos. A profecia sugere que, embora existam forças externas que desafiam o equilíbrio mundial, é a mudança no coração humano que pode redirecionar os acontecimentos. Essa transformação interior envolve uma reconexão com valores essenciais, como o respeito pela vida, a empatia pelos outros e o compromisso com a verdade. Em tempos de intensa polarização, como se observa em várias partes do mundo, esse chamado à unidade é mais urgente do que nunca. Outro aspecto da mensagem de Fátima é a importância de reconhecer os sinais dos tempos. Catástrofes naturais, como furacões, enchentes e incêndios florestais, têm aumentado em frequência e intensidade, levando muitos a interpretá-los como reflexos das advertências da profecia. No entanto, essas ocorrências não devem ser vistas apenas como punições divinas, mas como alertas para que a humanidade corrija o curso e adote uma postura de maior responsabilidade com o planeta. A profecia também ressalta o papel dos jovens na construção de um futuro diferente. Em 2025, com uma nova geração cada vez mais conectada e consciente, há uma oportunidade única de quebrar ciclos de injustiça e promover mudanças profundas. A mensagem de Fátima pode ser vista como um lembrete de que os jovens, quando guiados pela fé e pelos princípios éticos, têm o poder de moldar um mundo mais harmonioso e equilibrado. Outro ponto crucial da profecia é o chamado à perseverança. Em meio a desafios aparentemente intransponíveis, a fé em um propósito maior se torna uma âncora para aqueles que buscam a paz e a justiça. Essa perseverança não significa resignação, mas sim a coragem de agir de maneira coerente com os valores universais, mesmo quando o cenário parece desolador. No plano espiritual, 2025 pode ser um marco de renovação, caso a humanidade atenda ao apelo de conversão presente na mensagem de Fátima. Essa conversão não está restrita à religião, mas envolve uma mudança de mentalidade, abandonando o egoísmo e a ambição desenfreada em favor de um sentido mais profundo de comunidade e interdependência. A mensagem também carrega um lembrete importante sobre o papel do silêncio e da oração. Em um mundo saturado de ruído e distrações, o silêncio interior se torna uma prática essencial para ouvir a voz da sabedoria divina. A oração, por sua vez, é apresentada como uma ponte que conecta o humano ao transcendente, oferecendo clareza e força para enfrentar os desafios da vida. A profecia de Fátima para 2025 nos remete à necessidade de uma profunda reflexão sobre o papel do perdão como ferramenta de transformação. O perdão, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, é destacado como um meio de romper ciclos de ódio, vingança e ressentimento que têm corroído a humanidade. Este ato, embora muitas vezes desafiador, é descrito como essencial para a construção de uma sociedade que priorize a paz verdadeira. Além disso, a mensagem reforça a importância do reconhecimento dos erros do passado,
não como uma forma de perpetuar culpas, mas como um passo necessário para evitar a repetição de escolhas destrutivas. Líderes e cidadãos são convocados a olhar para a história com honestidade e a aprender com as lições que ela oferece, especialmente em tempos de divisões tão acentuadas. Outro elemento vital da profecia é o apelo à humildade. Em um mundo onde o orgulho e a ambição muitas vezes levam à queda de nações e indivíduos, a humildade aparece como a virtude que pode reconciliar a humanidade consigo mesma e com o sagrado. Reconhecer limites, abrir-se ao diálogo e aceitar que ninguém possui todas as respostas são atitudes que ressoam fortemente na mensagem de Fátima. Do ponto de vista social, a profecia também alerta para a necessidade de proteger os mais vulneráveis. Crianças, idosos, pessoas em situação de pobreza e outras populações marginalizadas são frequentemente as primeiras a sofrerem os impactos das decisões políticas e econômicas. 2025 pode ser um ano decisivo para que sociedades reavaliem suas prioridades, colocando a dignidade humana no centro de suas políticas. Há ainda um chamado ao desapego material. A profecia nos lembra que a busca desenfreada por riquezas e posses tem desviado a humanidade de seus verdadeiros propósitos. Este desapego não implica rejeitar o progresso, mas sim adotar uma relação mais equilibrada com o mundo material, priorizando valores espirituais e éticos acima do acúmulo de bens.